Estamos a falar acerca da glória. Ya gloire. O tema principal. Thème principal, A glória. la gloire. Falamos que a glória é as grandes manifestações de Deus nas nossas vidas. Troba que gloire zali ba grande manifestation nzambe na ba vie na biso. A glória são grandes realizações de Deus nas nossas vidas. Gloire zali ba grande réalisation nzambe na ba vie na biso. A glória é as maravilhas, milagre, cura que Deus opera nas nossas vidas. Gloire zali ba merveille, miracle, ba guérison on nzamba salaka na ba vie na biso. A riqueza, Ba richesse, muitas coisas. biloko ebele. Aleluia. Amen. Se Deus quiser mostrar a sua glória na sua vida, vai operar alguma coisa que todo mundo vai admirar. Se nzamba ali ko manifester gloire na vie na o sala eloko moko ekamsa bato nyonso. Aleluia. Amen. E a minha oração esta tarde é que Deus opera alguma coisa que vai manifestar a sua glória na sua vida em nome poderoso de Yeshua Mashiach. Lo samo na ali nzambe asala eloko moko manifester gloire na vie na como na Yeshua Mashiach. Já falamos muitas coisas acerca da glória. Tolobi déjà mambe pele na ntina ya gloire. Hoje queremos falar acerca o mistério que existe entre as duas glórias. Le temps sur le ministère où existe entre les deux gloires. O mistério. Mystère. Ok, o mistério que existe entre duas glórias. Mystère où existe entre les deux gloires. Ok. Essa aqui é a montanha. Où ezali ngomba. Esta aqui também é a montanha. Où peut monsieur ces ngomba. A montanha fala da glória. Ngombe le blarantina gloire. O profeta vi te dizer, te vi em cima da montanha. É uma linguagem profética que fala da bênção, da riqueza, das grandes manifestações. Posso chamar isso a montanha. Ce prophète a pas na na monyo likola ngomba iko ça richesse gloire. Muitas vezes quando o profeta aproxima, não fala diretamente. Ming tant prophète a poussé na alobaka mbala moko te. Usa símbolos. Asala ba symbole. Pode usar código. Agora utiliser code moko. Aleluia. Amen. A montanha fala da glória. Ngombe le blarantina gloire. Se o profeta te dizer, Ce prophète a bisio. te cair na montanha. Na monyo kwei na ngomba. Não está a falar da montanha física. Azob la montagne physique. Te vi a cair na montanha. Abi na monyo kwei na ngomba. Significa onde você estava na sua vida está a descer. Iko bete na vino siko zelaki ozo kita. Aleluia. Amen. Em cima da montanha fala da glória. Likolo ya ngombe le blarantina na gloire. Estamos a falar do mistério Azob na mystère. que existe O existaka. entre as duas glórias. Entre les deux gloires. Está aí no meio. Ezaona na katikati. Não pode sair aqui Okoyi kolongwa awa te. para lá Okoma kuna. sem passar aqui. Sans koleka na katikati. Ninguém vai conseguir pular. Mutako ako sauter azate. Está na glória. Ozana nkembo. Para ir na segunda glória, Poke na gloire mi bale. deve passar aqui. Il faut le ka awa na katikati. Entre duas montanhas há sempre buraco. Entre les deux montagnes, il bouge na katikati. Aleluia. Praise the Lord. Quem ignora Oyo aignora este mistério mystère oyo. que existe entre duas glórias, Oyo existe entre les deux gloires. na vida dele vai começar a dizer: Deus me deixou, Deus me abandonou. Na vida no banzamba tiki ngai nzambe Mas não é abandonné. assim, Mais ça bongo te. mas é mistério Et ça mystère. que existe entre duas glórias. Oyo ezalaka entre les deux gloires. O que é mistério? Mystère ezelo konini. O mistério Mystère é uma coisa escondida, ezali eloko ezako bombama mas está a ser revelado. mais ozala révélé. Aleluia. Praise the Lord. O mistério Mystère é alguma coisa ezali eloko mo. escondida, Ezali eloko bombama mas está a ser revelada. mais ozala révélé. O mistério Mystère. é mistério, Eza mystère. mas queremos revelar. Tolingi to révélé yango. Aleluia. Amen. Vai ter a ideia. Leia Mateus 13, Ozwa idée tanga Matthieu chapitre 13 verso 10 até 11. verset 10 tina verset 11.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Escuta aqui. Yoka awa. Quero explicar onde acabamos de ler. Nena expliquer ce que tu kotanga. Uma vez Jesus estava a falar à multidão. Comment Yesu ane ko na multitude ya batu. Em vez de falar diretamente, Olia lo mbala moko. ele estava a usar parábola. Azo utiliser ba parabole. Em vez de explicar coisa diretamente, está falar de outra maneira. Olia expliquer mbala moko, expliquer na balolenge bele. Parábola. Parabole. Depois, quando ele acabou de ensinar, Na simana eko teya. os discípulos, Ba disciples, os 12, les 12, perguntaram a ele: batuna ki Yesu. por que Pona nini? está a falar por eles em parábola? Ozobla bango na ba parabole. Porque se estou a falar em parábola, podem não entender o que estou a dizer. To sona ba parabole te ba ko comprendre teloni no ngana loba. Mas foi a maneira de Jesus de ensinar porque estava a tentar a explicar às pessoas como é que as coisas espirituais. Ezaki lo nga shakoloba ko expliquer batu neni Mas os discípulos perguntaram na a ba ele: disciple batuna ki. por que Pona nini? estás a falar Ozoloba a multidão na multitude através das parábolas? na ba parabole. Jesus disse Yesu alobi ao seu discípulo: na ba disciple na ye. por que? Pona Repita bandela a resposta de Jesus. e na Yesu. Parce qu'il vous a été donné de connaître les Porque mystères foi dado a vocês E pesa mili bino de conhecer o mistério do reino de Deus. boye ba mystère to mabomba mi ya royaume des cieux. Por que estás a falar a eles Pona zoloba na bango por parábola? na ba parabole. Jesus respondeu: Yesu ayanoli foi dado a vocês 12 e pesa mili bino de 12 conhecer o mistério boye ba mystère do reino de Deus. ya bokonzi ya Nzambe. E Jesus começou a explicar o que significa a parábola. Yesu abani ko expliquer eloko nini parabole ni ko lakisa. Começou a revelar Abani ko révéler o segredo. ba secret. Alguém deve saber Mutu moko fa yeba que o reino de Deus, ke bokonzi ya Nzambe na sua maneira de funcionar, na lolenga yango ko sala tem mistério. eza na ba mystère. Diga ao seu próximo: o reino de Deus tem mistérios. O reino de Deus tem mistério. Tem coisas escondidas que você deve saber. Diga Ezala aí. mambo ebo mama o sengi yo oyeba. Coisas escondidas que você deve saber. Diga Ezala aí. mambo o ebo mama yo il faut. Salva de palma. Peta maboka bien. Então, esse aqui também é o mistério Oyo pe eza mystère. que existe entre duas glórias. Oyo existaka entre ba gloire mibale. Estás aqui? Oza awa Quer outra dimensão olingi dimension mosusu. para passar aqui? Po oleka na kote wana mosusu. Tem lá aqui um mistério Awa na katikati mystère moko que eza wana. está entre duas glórias. Oyo ezali entre les deux gloires. Esse aqui, Oyo este mistério mystère oyo que queremos falar hoje toyi tolobela lelo. é o quarto escuro de Deus. Chambre molili ya Nzambe. Na maneira de Deus de operar, de manifestar a sua glória. Na lolenge ya Nzambe ya koopérer ya Se komanifester você gloire. está no nível, Yo so oza na niveau. Ele quer te levar no outro nível da glória. Alinga me wana niveau mosusu ya gloire. Ele vai te fazer entrar num quarto Encore tia na chambre muito escuro molili. para você subir no outro nível da glória. Pona o mata na niveau mosusu ya gloire. Aleluia. Amen. Este quarto Chambre oyo escuro ya molili. é o tempo das provações. Ezali tango ya ba épreuve. É o tempo das dificuldades. Ezali tango ya ba difficulté. É o tempo das lutas. Ezali tango ya bitumba. Aleluia. Amen. Escuta aqui. Yoka awa bien. Muita gente na vida deles Bato bela ba fina bango. estão a atravessar este momento do quarto escuro de Deus. Bazo traverser tango oyo ya chambre molili. Tempo dos problemas, Tango ya ba problème. dificuldade. Ba difficulté. Escuta duas coisas. Yoka biloko mibale. O diabo Diable pode combater a sua vida akobundisa vie na yo.
E Deus pega essa luta, Exato. torna isso provas. Nzambe azwi bitumba yango akomisa yango ba épreuve. O diabo está te combater. Diable azobundisa yo. Deus pode permitir. Nzambe ako Pode permitir isso acontecer na sua vida. permettre yango esalama na vie Mas na yo. Deus pega isso, torna isso o momento das provas para você subir na glória. Nzambe azwi yango komisa temps ya ba épreuve po yo mata na gloire. Outra coisa, Eloko mosusu você não pode pecar. si osali lisumu te. O diabo também não está a combater a sua vida. Diable pe azobundisa vie na yo te. Mas Deus Mais Nzambe pode te pegar akoki kozwa yo. e te meter, te colocar neste quarto. Akoti yo na chambre wana. Você começa a passar um momento difícil na vida. Yo bani kolekisa batango ya pasi Casa na vie na chorar. yo. Ozolela. O profeta está a tocar. Prophète a touché. Não há resultado positivo. Résultat positif eza te. Você pode começar a dizer: Yo bani okoki kobana o koloba. que eu fiz neste mundo? Nini nga nasala mokili Deus oyo. me abandonou. Nzambe atiki nga. Escuta, Yoka. Deus abandona ninguém. Nzambe atika bato te. Você está no seu quarto. Yo oza na chambre na ye. Mato lebra. Ye karaba ya mangaba. Não existe. Não existe. Existaka te. A segunda dimensão da glória. Seconde dimension ya gloire. Sem passar nos momentos das provações. Sans que oleka na tango be preuve. Sem passar as dificuldades. Sans que oleka na difficulté. Quer mais falar alguma coisa? Nena baselo komoko. Se Deus te colocar neste quarto So nzambe akoti yo na suku wana. das provações, das dificuldades, Ya be muitas preuve. coisas, Ya ba difficulté mambepele. não é para te matar. Eza pona koboma yo te. Estás a notar? Os A constater. doença incomodou a sua vida há bastante tempo. Malade tungiso tango molai. Você ouviu do profeta, o profeta tocou, não há cura. Yo pa poeta touché que você ça. Mas o que você está a notar, Mais hoje eu constatei. muita gente Bato ebele. estão a morrer com essa doença. Bazo kufa na Mas maladie. você não está a morrer. Yo zo kufa. É o quarto escuro de Deus. Eza chamba molili ya Não é nzambe. para te Eza matar. pona koboma yo te. Mas é o tempo da preparação para outro nível. Mato lebre Eza tango caiabra. proposition pona niveau mosusu. É um mistério se você não saber. Eza mystère. Você pode abandonar a Deus. Yo kotika nzambe. Escuta, Yoka. provas existem nesta terra. Ba épreuve ezaka na sena Deus moto. pode te pegar na mão e te colocar no quarto. Nzambe akozwa akoti na Não há chambre. saída, Obima te. não há luz, dificuldade. Pasi na pasi. Tudo que estás a fazer não está dando Yesu certo. osala esimba te. Você pede ajuda Yo kosenga na aide. pessoa própria para te ajudar. Muita Não consolação. há ajuda. É desastre. Você chora, não há consolação. Eu choro na Estás consolação. a fazer tudo, não há Você resultado chora, positivo. Deus, é esse É o bater. quarto escuro de Deus. Ezali chamba molili Não ya é para nzambe. te Eza matar. pona koboma yo te. Não é para acabar com você. É para Mas você é ter. para te preparar Eza pona para kobomisa você yo. subir na outra glória. Para matar na Amanhã, glória, Lobby. todo mundo dirá: Mas você vai louvar. está aqui, Oh, yo. está a viver agora a glória de Azofiga Deus. siko gloire ya nzambe. Yes. Não começa a envergonhar alguém que na vida dele está passando um momento difícil, Como na- porque você não sabe o que realmente está acontecendo com ele. kobana kotiela mutu te bolekisa batango ya pasi oyebi te eloko nini ezokomela ye. Não julga pessoas. Kojuge mutu te. Você não é Deus. Yo oza nzambe te. Deixa cada um viver o seu Tika destino. mutu na mutu avivre destine na ye. Deixa cada um viver a sua vida. Tika mutu na mutu avivre vie na ye. Não dá nome às pessoas, kopesa bato bakombo porque te. você não sabe realmente Po yo yebi o que Deus quer na vida dessa pessoa. nini nzambe ana na vie ya mutu Olha oyo. nas suas vistas, Tala na biso na yo. sustenta outro na oração. Sunga na prière. Chega aí, Suka wana. você não sabe. Yo yebi te. Talvez está a passar Tango mosu azolekisa. no tempo difícil Na tango ya pasi. permitido pelo Deus. Oyo nzambe apermettre. Yes. Muita gente está analisando a vida, está dizendo: qual é o pecado que eu fiz que Deus não pode me perdoar? Bato ebele bazoanalize bazoba lisumu nini asala oyo nzambe Se akolimbisa você me te. perguntar por que estás a falar isso, So tuni poto vai dizer: escuta, akoyebi so yoka. estou atrás de uma coisa há muitos anos. Naza luka eloko moko bambula ebele. Vejo pessoas, Nazomona eu bato. sou mais inteligente do que Nga naleki eles, bango na mayele. sou mais bonito do que Naza eles, kitoko koleka bango. mas Deus não quer me dar. Nzambe ali kopesa nga te. Escuta aqui, Yoka awa. não é porque você pecou, Eza te mpo osala lisumu. estás a passar Ozolekisa no tempo na tango do mistério ya que mystère existe oyo ezoexiste entre duas glórias. entre bagloire mibale. É o tempo da preparação, Eza tango ya préparation. é o tempo das dificuldades. Eza tango ya badifficulté. Deus está a te preparar para Nzambe outra dimensão. azoprépare mpo na dimension mosusu. Alléluia. Péché, oh.
je n'ai point péché. Oh. Vamos ver alguém na Bíblia. Total mtu moko na Bible. Estava na primeira glória. Azaki na glória libo. Deus queria lhe levar na segunda glória. Nzambe ngame na glória mi balé. Ele fez passar no quarto escuro. Alexa qui est na chambre molili. Gênesis. Genèse 37. Genèse 37. Pode pegar verso 3. Au cause du verset 3. Salva de palma. Beta maboka bien. Salva de palma, por favor. Beta maboka bien, beta maboka bien. Nós todos Bisonyoso. sabemos muito bem essa história Tobi isoro malamu mingi. do José. Il y a Joseph. Aleluia. Amen. José que foi vendido pelos irmãos, foi até no Egito, depois tornou grande pessoa. Joseph Oba ne on est battu à Galette en Égypte comme un mouton monene.